Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós ainda não compreendeis? Para que possamos compreender, é sempre necessário um diálogo. No relacionamento entre duas pessoas, sempre existem duas partes. Sempre existe, muitas vezes, discussões. Existem sempre pontos de vistas diferentes. E por isso que, na falta de diálogo, na falta de comunicação, as partes não vão se entender. Mas lembremos sempre, existem sempre 2 partes no relacionamento a 2. Os casais que estão aqui presentes e que nos acompanham sabem muito bem do que eu estou dizendo. Se não tiver tempo de ouvir o outro, de falar com o outro, de se responsabilizar pela sua parte e que o outro também se responsabilize pela parte dele, a relação a 2 não vai existir. Com Deus também não é diferente. Deus, Ele quer se relacionar com cada um de nós. Deus quer ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento pessoal com cada um de nós, e por isso que neste relacionamento sempre existe a parte de Deus e a nossa parte. Qual é a parte de Deus primeiramente? Nós ouvimos na primeira leitura, dizendo assim: o Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra. A parte de Deus é que Ele é sempre Ele é bom. Deus nunca é mau. Deus nunca faz mal a você. Alguém já recebeu algum mal de Deus aqui presente? Será que alguém que nos acompanha em casa já recebeu algum mal de Deus? Por isso que, se a parte de Deus, e essa Ele faz, é sempre ser bom, a nossa parte para termos este relacionamento com Deus é o que o Senhor percebeu que nós também devemos perceber e tomar cuidado. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra. Se Deus é sempre bom, precisamos tomar cuidado. Somos sempre bons? No nosso coração sempre tem sentimentos bons. Na nossa cabeça sempre tem pensamentos, sentimentos bons? As nossas atitudes são sempre boas? Porque, meus irmãos, a maldade gera vício.
Se eu pratico uma maldade, amanhã eu vou praticar outra, depois eu pratico outra e assim sucessivamente. É a nossa luta constante no relacionamento com Deus. Nós, nesse sentido, não discutimos relação com Deus, porque Deus é sempre bom. Mas nós precisamos discutir com nós mesmos e dizer, isso é bom ou é ruim? Veja o seu coração. O seu coração é bom, com sentimentos, com pensamentos e com atitudes boas? Ou será que o Senhor ainda olha para nós, como olhou lá no começo, no Gênesis, e vai ver que continua crescendo a maldade do homem? A segunda coisa que Deus faz nesta relação comigo e com você é cuidar daquilo que Ele criou. É cuidar para escolher algumas pessoas, como na primeira leitura escolheu a Noé, para Noé fazer a arca, para Noé colocar todos os animais, a família de Noé, porque nós ouvimos aqui dizer que Deus tinha se arrependido da criação que tinha feito. Mas por que essa palavra é tão forte? Será que Deus se arrependeu de ter me criado, de ter te criado? O arrependimento de Deus é porque Deus não pode voltar atrás. Quando Deus diz uma palavra, Ele não pode recuar. Ele não pode voltar atrás, porque a palavra de Deus é certeira. É claro que Ele continua tentando comigo e com você, produzindo arcas e arcas para nos proteger, mas Ele não pode voltar atrás, e por isso que o autor do livro do Gênesis encontrou esta palavra, essa forma de dizer, Deus não volta atrás. Por isso que em alguns momentos Ele se arrepende de ter criado o homem, porque Ele cria o homem olhando Jesus, ou seja, Ele cria o homem, como nós ouvimos semana passada, a sua imagem e semelhança, e nós muitas vezes não correspondemos a essa relação. A parte de Deus é criar arcas para nos proteger dos dilúvios, criar arcas para nos proteger das grandes tempestades deste mundo, criar arcas para que nós não nos percamos. Essa é a parte de Deus. E a nossa parte qual seria? Estar dentro da barca. Quantas vezes a nossa rebeldia nos tira da barca de Deus? Quantas vezes as nossas conveniências, ou até mesmo as nossas convicções, nos tiram da barca de Deus? Se por um lado Deus cuida do seu criado e Ele não pode voltar atrás, porque Ele é justo, Ele diz, se fizeres isso, receberás aquilo, e Ele não tem como voltar atrás. A minha parte é ficar na arca de Deus. Que arca é esta que nós podemos dizer hoje? A sua igreja, que em outras palavras podíamos dizer é a barca de São Pedro. A arca de Noé no Antigo Testamento é a barca de São Pedro no Novo Testamento. A arca de Noé que protege o povo das tempestades é a mesma barca de Pedro que em alto mar contém o Senhor está lá e protege o seu povo. Mas se a parte de Deus é construir a arca para nos proteger, a minha parte, a sua parte é permanecer. Estamos permanecendo na arca de Deus? Ou muitas vezes queremos ir embora? Ou muitas vezes queremos abandonar? Ou muitas vezes queremos deixar tudo? Ou para, como disse, assumir as nossas conveniências, vamos dando jeitinhos de ir e vir para essa barca. Discutir relação com Deus, fazer uma DR com Deus, é preciso ter essa clareza. Ele protege quem Ele criou, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. E a última coisa que Deus faz neste relacionamento a dois, nós ouvimos no Evangelho. Ele tinha, isso é o Evangelho de sábado, Ele tinha multiplicado os pães mais uma vez. Aí os discípulos vão para o barco, levam apenas um pão.
Jesus aproveita todas as situações para ensiná-los e diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Os bobinhos vão dizer: é porque nós esquecemos o pão. Aí Jesus diz: mas espera aí, vocês não viram que eu multipliquei de 5 pães, uma multidão de 5.000 pessoas comeram? De 7 pães, uma multidão de 4.000 pessoas comeram, e vocês estão preocupados com isso? O fermento que eu estou pedindo para vocês tomar cuidado é o fermento da maldade, da hipocrisia. A terceira parte no relacionamento que nós temos com Deus. Deus nos dá sempre o necessário, e até mais do que nós precisamos, mas a nossa parte é cuidar daquilo que cresce. O fermento faz crescer. O fermento verdadeiro que faz crescer santidade, bondade, justiça, verdade é o próprio Jesus. Mas que fermento nós temos no nosso coração hoje? O fermento que se chama Jesus ou o fermento que chama-nos contra Jesus? Que hoje nós possamos perceber como estamos nos relacionando com este Deus. A parte dele, Ele sempre faz. E nós estamos fazendo? Que Deus nos ajude e que essa Eucaristia, que é o grande fermento de Deus, faça crescer em nós a bondade, a verdade, a justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!